semana que vem começa a primavera, e a Isso. ideia é a gente falar dessa estação maravilhosa que traz a gente a informação do florescer e como é que a gente pode cuidar das nossas emoções dentro dessa estação que é tão maravilhosa, mas que também fala de como a gente lidou com as nossas emoções nas estações anteriores, né? Sim, Então, porque sim. o inverno traz essa coisa do se recluir um pouco mais, ficar mais quietinha, o outono é um processo de renovação. Então, para a gente chegar até a estação da primavera, que é o florescimento, a gente tem todo esse processo. E você trabalha com essa coisa maravilhosa aí, que são as ervas, né? Isso. E ervas junto com energia, né? Porque é fitoenergética, né? E aí Exatamente. você vai me dizer, assim, vai dar essa aula aqui pra gente, dar um feedback que tem muito o que falar, mas o nosso tempo aqui é curtinho, né? De como que a fitoenergética pode trazer um benefício para essa estação que está começando, falando de emoções, de comportamento e de como lidar com o dia a dia. Isso, isso. Primeiro, deixa eu agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz. São aqueles encontros que a gente tem na vida, né? Que a gente se reencontrou nessa vida há pouco tempo, mas assim, foi um encontro muito auspicioso, como a gente Que pode dizer. bom, Foi verdade. muito, realmente assim, me deixa muito feliz. Quer dizer, são duas coisas. Falar da fitoenergética me deixa muito feliz. E a primavera traz isso, né? Ela traz por si Traz. só esse sentimento de alegria, né? De emotividade. Então, assim, enquanto o pessoal está chegando, eu acho que eu queria esperar um pouquinho mais as pessoas chegarem, até para a gente explicar direitinho a diferença da fitoenergética para a fitoterapia, que é uma dúvida muito comum, né? E que muita Carla, gente olá! confunde, né, Ana Paula? Exatamente. Muita gente confunde. Então, assim, se a gente puder esperar um Boa noite, pouquinho. Carlinha, bem-vinda. Tudo bem, querida? Que aí a gente explica um pouquinho mais, né? Não sei o que você acha, Não, pode ser, pode ser. A né? gente dá aí uns minutinhos, Porque tranquilo. agora que vai dar 18 horas, então só porque é legal as pessoas entenderem, porque parece igual, mas é absolutamente diferente, né? A Pois. maneira como uma terapia ou outra trabalha com as plantas é muito diferente. Eu mesma confesso que eu só fui entender essa diferença pouco tempo para cá, tá? Porque como não é a minha especialidade, né, não é a minha área, mas assim, sempre ouvi falar e confundia, elas se misturam, na minha cabeça elas se misturavam. Mas Mas assim, na verdade, antes de começar a trabalhar com a fito, para mim também era a mesma coisa, que fala de planta, né? Você fixa no fato de que é uma terapia que trabalha com planta. Então uhum. é realmente muito comum. Então, assim, duas queridonas, você é querida também. Então vamos assim, vamos começando, até porque a Carla, apesar de que a Carla já entende tudo de fito, né? Então, Mas é bom que aí ela também interage com a gente isso. Então e, vamos lá. Primeiro deixa eu me apresentar, né? Já que a gente vai deixar isso gravado para quem puder ver depois. claro, Meu nome é por Ana Paula, eu favor. sou terapeuta integrativa. Eu faço uma linha de trabalho mais físico-energético. Então, eu trabalho com massoterapia, com ênfase na medicina tradicional chinesa, com auriculomedicina, com a reflexologia podal, né, que a minha professora está aqui, inclusive, prestando atenção em mim, não posso falar besteira sobre isso. Ai, ai, ai. Eu sou mestre em Reiki, eu tanto aplico Reiki quanto inicio as pessoas nessa energia maravilhosa. Eu também trabalho com florais, né, com tanto o de Bach quanto o Saint Germain, exatamente para fazer essa ligação do físico com o nosso corpo mais sutil. E, claro, né, a fitoenergética, que faz esse link muito, muito perfeitamente. Então, falando da diferença, o que a fitoterapia e a fitoenergética têm em comum, basicamente, é que as duas trabalham com as plantas. E só. Uhum. E o que tem de Só, igual olha, acaba por aí. Por quê? Porque a fitoterapia, ela usa a parte química das plantas. Né? A função, como a planta vai reagir no meu corpo físico. Então, é uma atuação no uhum. corpo físico visando uma melhora do sintoma. A fitoenergética, como o próprio nome diz, utiliza a energia mais sutil das plantas. E o Uhum. objetivo é trabalhar tanto o campo sutil quanto o campo físico.
Então, eu tenho plantas que atuam no mental e no emocional e tenho plantas que atuam no corpo físico. Então, basicamente, assim, eu queria até que tem algumas coisas que foram escritas que elas são tão precisas que é melhor a gente ler, né, o que está escrito nos livros do que tentar reinventar a roda. Então, eu vou ler aqui a definição que o Bruno Gimenez, que foi o canalizador dessa terapia da fitoenergética, escreveu no livro definindo o que é a técnica. Então, peraí que eu botei papel pra caramba aqui. Vamos lá. O Bruno diz o seguinte. Bem-vinda, Lu. Boa noite. Boa Fique à noite, vontade aqui com a gente. Então, vamos lá. O Bruno diz o seguinte, que a fitoenergética é um sistema natural de cura, de equilíbrio e de elevação de consciência, que através da energia das plantas ajuda os seres vivos no equilíbrio das emoções e pensamentos, que, quando estão em desequilíbrio, são os reais causadores das doenças. É uma terapia que proporciona a elevação da consciência e do discernimento, estimulando profundos sentimentos anti-egoísmo. Então, observa que não é só tratar o sintoma, né? Ele cura porque ele ele expande a tua consciência. Porque enquanto a gente não entende o que a gente tem, a gente não modifica, né? A gente não promove as mudanças necessárias. E aí eleva a necessárias. Vibração também, né? Exatamente. Eleva a vibração, né, Ana Paula? Eleva, você vai elevando tudo, porque você se reconhece como um ser integral, além do físico. E é isso que faz elevar a nossa vibração. É a gente tirar os olhos 100% do corpo físico. Então, isso eu acho muito legal. E uma outra informação que ele traz aqui que eu acho fundamental é equilibrando os seres vivos. Ele não disse os seres humanos. Ele disse os seres vivos. Porque às vezes a gente, na nossa soberba de espécie mais colocar evoluída, superior, né? A gente entre esquece que a gente acha que só nós, seres humanos, somos seres vivos. Mas as plantas são seres vivos, os animais são seres vivos e a fitoenergética trata todos eles. A gente trata o ambiente onde a gente vive, que ele também é um ser vivo, porque ele se alimenta dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então essa colocação dele é genial, porque a gente trabalha tudo aquilo que é um ser vivo. E o que é interessante é que a fito funciona exatamente dessa maneira. Ela usa o campo sutil das plantas e o nosso campo sutil. E eles interagem. E o que a planta faz é, gentilmente, doar pra gente aquela característica que ela tem em excesso e que naquele momento a gente precisa. Então, a nossa função como terapeuta é fazer uma anamnese, ouvir as tuas queixas, as tuas dúvidas, as tuas dores, e aí eu vou lá elencar chakra a chakra, onde estão as desarmonias. E vou buscar na minha lista de plantas catalogadas qual delas pode, naquele momento, te ajudar a voltar ao ponto de equilíbrio. Porque esse precisa ser o principal objetivo de qualquer terapia. Te trazer de volta para o ponto de equilíbrio. Se você não percorre o caminho de volta, a cura não se estabelece. Você fica só tratando dos sintomas. Exatamente. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que nós fomos criados perfeitos. Nós recebemos um equipamento perfeito, funcionando a 100%. E aí, por falta de manutenção, por escolhas equivocadas, por combustível de segunda, a gente acabou fugindo do 100%. Mas quem criou a gente sabia o que estava fazendo e ele colocou lá o que eu gosto de chamar de um botão de reset, aquele que você aperta e volta para o padrão de fábrica, igual no celular. E é isso. Vamos voltar ao ponto primordial, né? Exatamente. Exatamente isso que as terapias fazem com a gente, né? Que as terapias holísticas integrativas fazem. Ajudar que a gente volte para o nosso ponto de perfeição. Então, eu acho muito legal quando ele fala isso, que eleva a consciência, porque aí você volta para esse ponto de perfeição. E aí o trabalho é todo esse, é pegar a característica da planta, trazê-la para dentro do campo daquela pessoa para que o equilíbrio vá se fortalecendo. Não é a planta que cura ninguém. É a minha consciência do que acontece comigo com o apoio da energia da planta que me cura. Eu gosto sempre o percentual nosso,
o percentual da pessoa é sempre maior do que o que você está utilizando para ajudar, Sim, né? com certeza, com certeza. Porque se eu não faço o meu movimento, a gente vai falar disso daqui quando a gente começar a falar da primavera, se eu não faço o meu movimento, eu estou recebendo muita ajuda. Mas se a primavera chegar e eu fizer a opção de ficar dentro da minha caverna do inverno, a primavera vai passar e eu vou continuar lá dentro da minha caverna. Então, eu gosto sempre de falar isso, né? A ferramenta está aqui à tua disposição. As plantas vão criar aquele cenário ideal para você fazer a mudança que você precisa. Mas é você que precisa fazer. Então, é assim que a Fito trabalha. E de que maneira a gente usa esses compostos, né? Que a gente chama essa combinação de ervas de composto. Pode ser chá, pode ser banho, pode ser sachê, né? Que a gente faz aquela trouxinha pequenininha que você usa no corpo. Você pode receber as ervas e você pode montar uma mandala da sua maneira, com a sua intuição, deixar na sua casa. O importante é que você interaja. E o que mais me encanta na Fito é exatamente isso. Ela é absolutamente simples. Não tem grandes fórmulas, você não precisa de grandes recursos. É tudo muito simples, assim como é a natureza, né? Tudo muito simples, Exato. Tudo muito objetivo. Por isso que eu acho que ela é tão eficiente, porque as pessoas conseguem interagir de maneira mais fácil com as ervas do que, às vezes, com outras terapias. E aí, basicamente é isso, que é assim que a Fito funciona. Se alguém tiver alguma dúvida... Agora, o que eu ia falar, né? É simples, é tão simples, né? E como o menos é demais, e como o simples virou tudo. Quer dizer, na verdade, sempre foi. Mas... Sim. Quando começou essa questão da nova era, a gente voltou a ver a simplicidade com a profundidade que ela tem. Né? Porque a gente aprende, é o que você falou, a natureza, ela é simples, mas ela é poderosa na simplicidade dela, porque ela realmente tem tudo para nos oferecer, para a gente viver, sobreviver, enfim. Né? Então, não à toa, as terapias holísticas, integrativas, elas trazem isso de volta, essa reconexão, né, com esse simples que é tudo. Né? Vou dar boas-vindas aqui à Carla, que entrou enquanto você estava falando, não quis te interromper. Miriam também, bem-vinda, vocês duas e todo mundo, gratidão pela presença. Tá? Olá, meninas, sejam bem-vindas. E é exatamente isso, né? Eu acho que esse é o nosso botão de restaurar o padrão de fábrica. É você voltar a gente voltar a funcionar respeitando os ciclos da natureza. Porque na nossa soberba da caminhada, a gente esqueceu que faz parte da natureza. Então, essas mudanças que a gente tem das estações, assim como as mudanças que a gente tem das fases da Lua, elas nos afetam sim. E é importante que a gente reconheça isso e use a nosso favor. E a gente não faz mais isso. A gente deixou de fazer. E é claro que para a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem a marcação das estações tão claras como é no hemisfério norte. Mas isso não impede que a gente reconheça as mudanças. Porque e aproveite a oportunidade, né, de cada uma delas, né? Exatamente, porque o nosso corpo dá esses sinais. Ele vai mostrando pra gente que tá esfriando, é um ventinho que chega aqui, é o joelho que dói, você já sabe que a temperatura tá mudando. Então, tudo que a gente precisa fazer é olhar. E aí vem a simplicidade. As respostas estão todas aqui. É importante que a gente tenha os olhos de ver. Que a gente acabou perdendo, porque acreditou que quanto mais sofisticado fosse um diagnóstico, mais preciso ele seria. E não necessariamente é assim. Né? A gente caminha sobre e a gente perdeu a sutilização, né? A gente se perdeu essa sutilização. E a gente caminha sobre esse planeta há milhares de anos dessa maneira, vivendo em harmonia com a natureza. Mas eu acho que é isso exatamente o que você falou. As terapias estão trazendo essa religação exatamente porque é o momento da gente dar um passo para trás. É o momento de refletir. E a primavera traz isso, né? Você passou lá o inverno guardadinho, na reflexão, analisou, ponderou, fez o teu balanço. E aí, quando a primavera chega, ela chega trazendo tudo ao mesmo tempo. É cor, é som, é movimento, é luz. E aí é a hora de, agora eu tenho a chance de começar de novo. Exatamente. E aí eu faço escolha, com tudo que eu aprendi naquele recolhimento. Esse é o ideal, é que a gente use o inverno para isso.
né? Quer dizer, o inverno, fazendo uma analogia com a medicina chinesa, ele está muito ligado à tristeza. Que a gente acha que tristeza é uma coisa ruim, e ela não é. A tristeza tem essa função do inverno, de me trazer para dentro, de me fazer recolher o momento, me observar e me resguardar. Essa é a função da tristeza, né? Não é me fazer sofrer. Assim como o inverno tem essa função do recolhimento, né? De aquietar, de usar os meus estoques, sejam físicos ou emocionais, para me preparar para um ciclo novo. E aí, Exatamente. como a gente estava falando da primavera, né? Agora a gente pode começar a falar efetivamente dela, ela traz isso, o recomeço, essa sensação, né? Quando fala de primavera, a primeira imagem que vem na minha cabeça é uma explosão de cor. Tudo muda de cor, né? Você vê cor em um monte de lugar, você vê movimento, e eu vejo muito a questão do movimento dos pássaros. É pássaro para tudo quanto é lá, parece que tem mais pássaro do que nunca durante a primavera. E exatamente por isso, porque é o momento em que eles estão buscando os seus parceiros, e a maneira deles se encontrarem é emitindo sons. Então isso traz alegria, isso traz vida, né? Isso traz essa memória de renovação e de mudança da primavera. Mas a primavera também, ela tá ligada à questão das sementes, né? Você mesmo comentou isso. É uma época que a gente tem um aumento muito grande de pólen, e tem pessoas que se ressentem disso, que causam uma alergia. Sim, e tal. com essa alergia. Mas é exatamente através desse pólen que você vê a alegria se espalhando. Porque é uma planta fecundando a outra planta, que vai fecundar a outra planta, e vai começando aquela mistura de cores. E isso que é o fantástico, né, Ana Paula? E que traz a diversidade. Exatamente. Você vê, o movimento começa aí. A natureza, ela... Oi, tá me ouvindo? Ouvindo. Deve ter dado uma questão aí com a conexão. Deu uma congelada aqui. Deu uma congelada. Tá bom, deu uma congelada. Tá indo e vindo. E aí, então, e a ideia, então, era a gente fazer essa conexão, né, da primavera, mas trazer a primavera para dentro da gente. Como é que eu aproveito essa energia dentro de mim? Que transformações eu posso promover em mim, pegando uma carona na onda energética da primavera. E aí eu achei uma explicação, né, que como eu não acredito em coincidências, eu achei uma explicação bastante interessante, que é baseada na cultura xamã. Olha que massa. Que tem tudo a ver com a fitoenergética, né? Porque, tudo! Eles sabiam, né? Sabiam lidar com as plantas, sabiam, não sabe até hoje, lidar com as plantas muito bem. E aí, enfim, na cultura xamã, a primavera, a chegada da primavera, para eles, ela significa o início de um novo ciclo. Porque eles entendem que cada uma das estações é uma etapa e o ciclo se fecha no inverno, quando você se recolhe. Que faz bastante sentido, né? Que a gente falou, fazer o balanço. Exatamente. Né, e na primavera você inicia um novo ciclo. Por isso que traz pra gente essa ideia do renascimento. Porque você realmente está começando um novo ciclo. E esse novo ciclo, ele traz o quê? Ele traz a possibilidade de você começar de novo. Ele traz a possibilidade do novo, traz a possibilidade de socializar de novo, porque, teoricamente, no inverno a gente fica mais restrito dentro de casa. Então, esse novo ciclo se abre em infinitas possibilidades. Para conhecer novas pessoas, para reencontrar queridos, enfim, para recomeçar, para tentar um novo. E aí o que ele faz? Eles falam isso, que a primavera é hora de quê? De regar os jardins, de colher as flores, mas principalmente, isso eu achei genial, é hora de você selecionar as suas melhores sementes para a próxima primavera. Olha que fantástico cada um de nós é responsável
pelo seu futuro, pelo seu ciclo. Somos herdeiros de nós mesmos. Então é importante que na primavera você faça essa seleção. Que sementes eu quero colher na próxima primavera? Então eu achei isso muito legal. Não se é só preparando, aproveitar. a gente está entrando num novo ciclo, mas já se preparando para o próximo. Exatamente. Então é uma visão lá na frente, né? Que lá máximo isso. Eu achei isso muito interessante, porque não é só você aproveitar o que a natureza está te dando, mas é você reconhecer que aquilo é passageiro, que depois dali vem um outro ciclo, vem mais um, e que para quando o próximo ciclo se reinicie, você esteja pronto para aproveitá-lo com integridade. Né? Então isso é o princípio da convivência, né? É o princípio do respeito com a natureza e é o princípio de você assumir a responsabilidade pelos seus ciclos. Que vem muito do que a gente hoje trabalha, né? Que a gente vai buscar nas terapias ou que a gente vai oferecer para as pessoas, que é você se reconhecer parte da natureza, você reconhecer os seus ciclos e se reconhecer em transformação constante. Se a gente não reconhece isso, a gente não muda, se a gente não muda, a gente não cresce. E a gente não se cura. Então é fundamental. E é sempre de dentro para fora, né? Exatamente. Tem que ser. Né? Buda falava isso. Caminha para dentro. Sempre. Então, o que os xamãs falam é isso. Aproveita a primavera para isso. O ciclo está iniciando. E no início a gente pode dar o rumo que a gente quiser. Né? Quando a gente começa alguma coisa, significa que a gente pode dar a partir dali o rumo que a gente quiser. Então vamos aproveitar isso, mas entendendo que a gente é responsável por cada uma das etapas que virão. E aí, depois disso, eles falam da onda semente, né? E ele fala também o seguinte, que a primavera é uma estação excelente para você trabalhar alguns aspectos. Um deles é a comunicação. Porque, claro, se a gente está falando aqui que a primavera é para fora, então é importante que você trabalhe a comunicação. Trabalhar os chakra-laríngeo, que além de reger a comunicação, trabalha a criatividade. Então é para isso que serve o novo. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. O problema é que a gente não foi muito criado para isso, né? A gente não foi muito educado para saber o que a gente quer, para testar, para experimentar, né? Para se permitir recomeçar. Então, a gente foi educado para entrar nas caixinhas, né? Que já eram prontas, né? Que já vem pronto. De preferência aquilo que é seguro, que muita gente já fez, deu certo, então vai por ali. Isso. E é isso que eles dizem que a gente não precisa necessariamente fazer. Porque se é o início de um ciclo, significa que tem etapas depois. Então você pode tentar outra coisa. E ele fala também que a primavera é o momento ideal para você trabalhar a abundância e a fertilidade. E aí o conceito de abundância é uma coisa espetacular, né? Porque a gente... É o máximo. O pessoal confunde muito. Acha que o fato de você... Abundância significa quantidade. Significa acumular coisas. Isso não tem nada a ver com abundância. Abundância é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Isso é ser abundante. E aí enquanto eu estava pensando aqui, eu me lembrei exatamente disso. No momento que eu tenho sede, eu ter a possibilidade de ter um copo de água limpa e fresca ali, isso é abundância. Isso é abundância. E é isso que a primavera traz pra gente. Ela mostra pra gente que a vida recomeça sempre. Sempre vai ter flor, sempre vai ter pássaro voando. Os pássaros sabem que toda primavera ele vai encontrar uma parceira. Isso é fato, eles sabem que isso vai acontecer. Isso é o princípio da abundância. Né? Aí eu me lembrei daquela raça de pinguins que o macho passa o inverno inteiro chocando o ovo, quietinho, congeladinho, enquanto a fêmea sai em busca de comida. E na primavera ele sabe que ela vai voltar, ele não sai do lugar porque ele sabe que ela vai voltar. E aí eu assistindo isso no Discovery, eu fiquei impressionada, porque estão eles lá todos emboladinhos, né, os machos todos, e vem aquele monte de fêmea, e eles não se mexem, porque elas sabem onde eles estavam. E elas vão lá exatamente. Então isso é confiar na abundância, né? É isso que a gente precisa exercitar na primavera. E os animais, né, Ana Paula, eles têm essa conexão, desculpa te interromper, mas só para... Os animais têm essa noção e essa ligação com a natureza e com as estações de forma muito clara, né? Muito perfeita. Muito perfeita. Eu fico imaginando se em algum momento o pinguim vai dizer, ai, não vou ficar aqui não porque tá frio. Né? Pois é. Ele sabe que aquela é a função dele, que é importante, que ele faz parte daquele ciclo. E que vai passar, e que vai passar. Que vai passar, e que se ele não ficar ali, ele quebra o ciclo.
Porque se ele não ficar ali, ele não choca o ovo. E aí a espécie não se reproduz, né? Tem isso também, a questão da responsabilidade. Então ele fala da fertilidade. Quando você trabalha a criatividade, é o momento de você lançar as suas sementes e fazer a coisa germinar. Então a primavera também te facilita esse sentimento. E aí ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante, que é o momento de você caminhar, trazendo clareza para os seus pensamentos. Ou seja, você passou o inverno recolhidinho, refletiu, analisou, fez o seu balanço. E aí quando chega a primavera, você tem a oportunidade, ok, isso aqui foi útil até agora, mas daqui para frente eu não preciso mais. Então agora eu vou investir nisso aqui. E aí você começa a separar o que eu preciso, o que eu não preciso, o que é bom para mim e o que não é. E a primavera te dá essa possibilidade. Que também é uma coisa que a gente não tem hábito de fazer. A gente não foi meio educado para fazer isso, né? Mas é o momento. Então ele fala disso, clareza nos pensamentos, e aí te permite caminhar longe da ilusão. Porque o que você falou da caixinha. A caixinha nada mais é do que uma ilusão. Pode ser que aquela caixinha tenha sido boa para as 5 primeiras pessoas, mas para as outras milhares, não necessariamente. Então a gente vive nessa ilusão que para ser feliz eu preciso fazer dar certo. Mas o que é o dar certo? O meu certo não necessariamente é igual ao seu. Então é hora de apostar naquilo que é melhor para você. E aí, ele fala uma outra coisa que eu achei interessante, que é o momento de buscar o equilíbrio da energia do feminino e do masculino. E não, isso é fantástico, Ana Paula. A primavera nasce no equinócio. E o que é o equinócio? Significa noite igual. Ou seja, você tem um dia exatamente igual à noite. É coincidência? Claro que não. E é outra coisa que a gente não faz, que a gente abre mão de fazer, né? Que é usar os nossos dois lados. Porque a sociedade, durante muito tempo, me condicionou o feminino a ser dócil, passiva e reclusa. E aí, numa virada, a gente foi obrigada a sair para a guerra, né? A gente foi obrigada a ser ativo, forte, né? Então, eu saí de um extremo para o outro, mas eu não passei pelo ponto de equilíbrio em nenhum momento. Então, a primavera me dá essa oportunidade de rever os meus conceitos. Isso serve para mim, isso não serve. E eu quero o equilíbrio. Se eu quero o equilíbrio, eu vou ser forte quando eu precisar e vou ser doce e vulnerável quando for necessário. Então, eu achei isso muito interessante. É rever os nossos padrões com base nesse. Como é que eu quero começar este ciclo? É isso. A pergunta é essa. Como é que eu quero começar este ciclo? Ok, eu quero chegar neste ponto. Para chegar neste ponto, o que é que eu preciso? É uma análise que parece muito, muito racional, mas ela precisa ser. Às vezes ela precisa ser. Né? Eu quero. O racional ajuda muito nesses momentos, né? Usando um exemplo da minha vida pessoal. Durante muito tempo eu vivi no mundo corporativo infeliz e insatisfeita. Sabia que eu não queria estar ali, mas não sabia o que eu queria fazer. Porque eu não me permitia abrir a janela e pular no novo. Eu só sabia o que eu não queria. Mas, de qualquer maneira, isso foi útil. Porque se eu não quero isso, eu preciso sair daqui. Talvez saindo daqui eu descubra o que eu quero. E foi exatamente o que eu fiz. Então, às vezes é isso. A gente precisa tirar o velho. Não sabe o que você quer botar no lugar? Tira o que está ali. Que aí você deixa em aberto, mesmo que seja por um tempo. Aí você vai ver aquele vazio e você vai ter um insight do que você vai querer colocar ali. Exatamente, exatamente. E essa é a mensagem que ele traz. E aí eu acho uma coisa bastante interessante, que ele cita algumas atitudes, ou seja, ele sugere algumas atitudes que a gente deve ter neste período. Claro que você pode fazer da sua vida o que você quiser. Nós somos responsáveis pelas nossas sementes. Mas eu achei interessante. Uma das sugestões que eles dão é a seguinte: buscar nossa verdade. Eu vou ler, porque é aquilo que eu acho que tem coisas que você tem que ler. Buscar nossas verdades, nos libertar das ilusões, trazendo clareza nos pensamentos. Ou seja, se eu não analiso friamente, racionalmente, o que eu quero, o que me serve, né? É como fazer mala para viajar. Exatamente. Assim, vou viajar, eu vou para onde? Eu vou para a praia. Vou lá no clima-tempo. Vai ter sol, a temperatura vai estar boa. Ok, então eu vou levar short, biquíni, camiseta, botar um casaco, porque não faz mal para ninguém, vou levar o chinelo e tal. Ou seja, eu não vou para a praia de bota, de galocha e de touca. Porque eu não vou usar isso lá. Então é isso que a gente precisa trazer para a vida.
Que viagem eu vou fazer agora? Né? Eu vou, voltando ao meu exemplo, eu não vou estar mais aqui. Aí depois eu consegui descobrir que o que eu queria era esse caminho. Então vamos procurar formação. Né? O que eu queria? O que eu gosto de fazer? Eu gosto disso, então vamos procurar a massoterapia, que era uma coisa que E aí você vai encontrando as outras respostas. As peças vão se encaixando. Mas você primeiro precisa decidir o que você não precisa mais. Então a clareza do pensamento traz isso. Ok, isso não funcionou durante um tempo. Mas lembra que a primavera vem e ela vai. Ela pode até voltar, mas agora, quando a primavera termina e o verão chega, eu não preciso mais daquelas ferramentas que eu usei na primavera. Eu vou precisar de outras. Eu preciso de filtro solar, preciso de muito mais líquido, de chapéu. Exatamente. Com filtro UHF. Então é isso que a gente precisa entender. Não tem problema nenhum deixar as coisas para trás. Não tem problema. Claro que não. Né? Nada dura para sempre. Não tem problema. E aí uma segunda coisa que ele fala, acolher nossas escolhas, boas ou não tão boas, sem julgamento. Por quê? Porque eu preciso encará-las como um aprendizado. Naquele momento, eu tinha maturidade suficiente para fazer aquela escolha. Hoje, eu consigo analisar um pouco mais. Então, é acolher as suas escolhas, ou seja, quando você acolhe as suas escolhas, você se acolhe, e aí você consegue caminhar. Porque se eu fico me culpando de, poxa vida, eu podia ter pedido demissão 5 anos antes, podia. Mas talvez eu não estivesse aqui agora. Talvez se eu tivesse pedido demissão 5 anos antes, eu teria me enfiado numa outra companhia e continuaria infeliz. Então é isso, a gente não era o seu momento. Reconhecer que ok, eu fiz aquela escolha, mas naquele momento é o que eu tinha, eu estava pronta para fazer. Depois ele fala de exercer o amor incondicional. Amor da forma mais simples. Simplesmente amar. As pessoas, a natureza, você, os acontecimentos, reconhecendo o divino em cada um desses acontecimentos. Então são coisas muito simples. Eu tiro o que eu não preciso mais, eu acolho as escolhas que eu fiz, porque, ok, elas já foram feitas, eu não posso fazer mais nada sobre elas, e eu sigo amando, me amando, independente do que eu fiz, me amando exatamente do jeito que eu estou agora. E com leveza, né, Ana Paula? A leveza que isso traz é absurda. Que é a leveza da primavera. Exato. Que é a leveza da primavera. É aquela leveza da semente que vai rolando no vento, do pólen que sai de uma flor para cair na outra, do passarinho que fica piando o tempo inteiro atrás da parceira. É a leveza da primavera, é o fluxo da natureza. É a gente deixar o peso e seguir o fluxo. Então, essa visão dos xamãs da primavera eu achei sensacional. E eu acho que cabe perfeitamente no que a gente conversou, né? No que a gente se propôs a trazer aqui, que era refletir como é que eu lido com a minha vida, como é que eu lido com a minha primavera. O que eu faço com a minha primavera? Né? Independente, porque do lado de fora ela vai acontecer sempre, ela vai estar sempre lá. Mas e eu aproveitei, eu fiz a minha colheita, eu fiz as minhas conexões, eu fiz a minha reflexão, eu usei bem o meu inverno e estou pronta para começar esse novo ciclo. E aí, trazendo agora para... Alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário? A Carla está dizendo que ela vai precisar sair porque a internet está travando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem chegou no começo? Tem alguma dúvida sobre fitoenergética, que é o assunto da Ana Paula? Quer aproveitar essa pausinha aqui e perguntar para ela alguma coisa? Bem-vinda, Márcia Pumar, que eu não falei. Jussara, gratidão pela presença de vocês todas. Então vamos lá, Ana Paula, vamos continuando. Então, conforme assim, se eu ver aqui alguma pergunta, quem pensar em alguma coisa pode ir colocando aqui que eu vou observando e eu sinalizo aqui para Ana Paula. Tá bom. E aí, então, pensando nisso, né, de que maneira a fito poderia me ajudar, né? Eu trouxe isso para mim, né? Do meu ponto de vista, eu estou aqui em plena primavera e a primavera está chegando, eu tenho uma semana aí para me preparar, né? Eu tenho muitas coisas para deixar para trás, né, na verdade. Então, de que maneira eu posso fazer isso, né? Como é que eu vou buscar ajuda nas plantas
para me preparar para esse trajeto. Eu acho que eu vou responder a Márcia Pomar aqui eu vou responder rapidinho antes de dar sequência, então talvez ela não entenda. Márcia, no início eu falei sobre isso. A fitoenergética é uma terapia de cura natural. Diferente da fitoterapia, que a fitoterapia ela trabalha com a parte química da planta, tratando o corpo físico, né? Alguma coisa assim como uma alopatia. A fitoenergética, ela usa a energia sutil das plantas. E por usar a energia sutil, ela atua também nos nossos corpos sutis e no corpo físico. Então, é a energia sutil de cada uma das plantas, a característica de cada uma delas, atuando no nosso corpo sutil. Não é uma medicação terapêutica, é uma técnica de cura natural, que trabalha principalmente expandindo a nossa consciência, elevando o nosso padrão e nos encaminhando para a cura de um modo geral. Tá? Deu para te esclarecer? Beleza. Qualquer coisa você pode perguntar mais. Então, trazendo isso, né, para dentro da gente. De que maneira eu poderia me auxiliar nesse processo? Então, o que eu fiz? Eu sentei e fui montar um composto. Que acho que muito provavelmente eu vou usar, né? Já que eu fiz, né, vou usar. E a ideia é, pegando essas dicas dos xamãs, né, as sugestões de atitudes, o que eu preciso? Eu preciso elevar meu padrão, eu preciso clarear meu pensamento, eu preciso expandir meu cardíaco, eu preciso reconhecer os meus talentos. Porque como é que eu faço uma mudança se eu não sei o que eu posso fazer? Então eu preciso abrir mão da segurança, né? Me preparar para correr os riscos. Porque Exatamente. O novo traz isso, né? O novo traz isso. Então eu fui procurando as ervas que poderiam me auxiliar nisso. Então, começando, né, como eu falei no início, até para a Márcia poder entender, na fitoenergética a gente analisa chakra por chakra. Que desarmonia ou o que eu quero melhorar em determinado chakra e eu tenho as ervas correlacionadas a cada um deles, tá? Então eu comecei, né, de cima para baixo. Se eu quero clarear meus pensamentos, eu quero elevar meu padrão, eu preciso restabelecer a minha conexão com o divino, né? Fortalecer cada vez mais a minha conexão com o mundo sutil. E uma erva que trabalha muito bem nesse lugar é o louro. Sabe aquele louro que a gente usa para temperar o feijão? É ele mesmo. O louro tem a capacidade de trazer o divino para dentro de mim. Ele tem a capacidade de trazer a força de Deus para o meu dia a dia. Então isso fortalece a minha conexão. Porque se eu tenho uma conexão mais fortalecida, eu confio na abundância, eu confio no fluxo da natureza e eu me permito abrir mão de algumas coisas que eu considero seguras em benefício disso. Então o louro entraria aí trabalhando o chakra coronário. E tem também uma outra opção que eu botei aqui como substituto, que seria a calêndula. A calêndula, ela assim como o louro, ela também trabalha essa energia mais sutil, mas ela traz uma satisfação em estar vivendo esse novo ciclo de vida. Então ela traz aquela certeza de que tudo passa, de que tudo vai dar certo, que nada é definitivo. Também trabalhando o coronário. E aí depois a gente falou um pouco da questão do emocional, que ele fala do amor, né? De você confiar, de você amar quem você é, aceitando, acolhendo as tuas escolhas. E aí eu selecionei o cominho. De novo, olha, um temperinho. Né? Um temperinho. Um temperinho. O cominho, ele libera os nossos bloqueios emocionais. Ele ajuda a limpar antigas tristezas, antigas mágoas. Ele ajuda a entender os meus sentimentos, o sentimento dos outros. Isso facilita o nosso relacionamento. E ele te incentiva a uma postura mais solidária, de ajuda, né, de empatia. Então, o cominho, eu acho que é uma erva excelente para quando você inicia um processo. Porque se você iniciar um processo na reserva, né, na defesa, você corre o risco de perder muita coisa. Então é importante, você não está disposto a começar, então vai de peito aberto. Né? Vai receber. Exatamente. Senão você nem aproveita tudo que você tem para aproveitar, né? Exatamente. E o cominho trabalha isso aí, né? O coração.
E aí depois eu fui pro laríngeo, né? Acabei invertendo aqui na... E aí eu fui pro laríngeo, que ele fala da criatividade, lembra? Que ele fala que a primavera é a hora da comunicação, da criatividade. Sim, E aí eu sim. fui pro chá verde. O chá verde, ele ajuda a cortar relações sem sofrimento. Ele desbloqueia os nossos sentimentos, ele alimenta a nossa criança, aquela que cria, que se diverte, que sabe ser feliz. Fantástico. Ele estabelece a alegria interior. Então é isso, já que eu vou experimentar um novo, vamos confiar que vai dar tudo certo. Então o chá verde, ele entra para trabalhar isso. E aí a gente estava no verde, aí eu desci já passei pelo cardíaco, agora a gente vai para o plexo, que é a residência do nosso poder pessoal. E aí eu fiquei pensando numa coisa, que quando a gente fala de mudança, é muito natural, dá aquele aperto, né, no estômago. O que será que vai acontecer, né? Vou. Uhum. Exatamente. Medo do novo, né? E aí, nesse né? caso, eu coloquei 2 ervas. Eu coloquei 2 ervas. Eu coloquei uma para o emocional e uma para o físico, para trabalhar essa angústia, essa gastura que dá no estômago, às vezes, de tentar de um começo. Então, o emocional entra a Angélica Nacional. A Angélica, ela ajuda a gente a vencer os nossos medos. Ela trabalha o desapego. Tanto estrutural, material, como emocional. Tá me ouvindo? Tá, Tô te ouvindo. Tanto o trabalho o desapego, tanto o material quanto o emocional. E aquela necessidade da caixinha. Porque a caixinha o que é? É uma preocupação que as pessoas tinham com a gente de dizer, mas por aqui você vai sobreviver. Esse é o caminho que você não corre risco. Sobrevivência. Né? E a Angélica trabalha nesse lugar. Abre mão dessa certeza de sobrevivência, porque você pode muito mais do que isso. Você não veio aqui só para sobreviver. Você veio aqui para viver, você veio aqui para brilhar. Então abre mão dessa escassez. Né? Confia na abundância. E a Angélica trabalha isso. Ela dá força para você vencer os desafios, para fazer aquilo que o teu coração te mostra o caminho. E aí, para trabalhar o físico, né, aquela gastura que às vezes dá, vem a erva mate. Por isso que carioca gosta tanto de mate-leão, né? Deve ser por isso. Faz sentido, né? A erva mate ajuda a gente a suportar os problemas da vida. Ter força, ter coragem, é aquilo que te dá a força do recomeço. Deu errado? Beleza, eu tento de outro jeito. Não tem problema, eu vou tentar, vou esperar mais um pouco, pode ser que na próxima curva aconteça o que eu estava esperando. Então, a erva caiu, levanta e vamos, né? Então você tem a Angélica que trabalha no teu emocional, tirando o apego, tirando o medo, e vem o mate fisicamente criando um ambiente favorável, né? Para você não sentir no físico essa agonia de ter que ir adiante. E aí a gente entra com 2 categorias de ervas que são necessárias na montagem de um composto, que não trabalham especificamente nenhum dos chakras, mas elas fazem uma amarração. Uma, ela nivela, ou seja, ela eleva o trabalho de todas as ervas até o último chakra que a gente está trabalhando, que é o que a gente chama dos niveladores. Como a gente começou no 7º, eu preciso de uma erva que traga todas as outras até o 7º. E eu tenho uma outra categoria, que é o condutor, que amarra tudo e permite que elas funcionem em perfeita harmonia. Então, como nivelador, eu escolhi o IP roxo, porque o IP ele traz para a gente a capacidade de aumentar a nossa absorção de energia vital. Porque se você vai promover uma mudança, você precisa estar vitalizado. Como é que você muda alguma coisa sentado no sofá sem força para levantar? Então o IP vai fazer isso, ele vai nos auxiliar a captar mais energia vital, para que a gente tenha força para fazer os processos todos. E ele também ajuda a gente a fortalecer essa conexão com as esferas superiores, que é da onde vem a fala do nosso coração, que é da onde vem a certeza de que tudo dá certo, é de lá que vem. E como condutor, para amarrar isso de maneira bem perfumada, eu escolhi o jasmim. Que o jasmim ele traz o quê? Pureza. Ele traz a certeza de que tudo está na mais pura perfeição. Ele purifica os nossos pensamentos, ele traz a certeza de que eu sou perfeito e eu estou perfeito no momento onde eu estou. Então é assim que a gente cria um composto da fita energética.
para Entendi. atender vários pontos, aqueles pontos que eu quero trabalhar. É claro que, assim, se eu estou atendendo uma pessoa que está vivendo esse momento de mudança, mas ela fala para mim, só de pensar nisso, eu tenho dor de cabeça, eu não durmo. E aí, claro, eu vou colocar aqui, além disso, uma outra erva para trabalhar o sexto chakra. Né? Tanto o físico Sim. para atender a enxaqueca, quanto o emocional para alinhar esse pensamento, para diminuir a velocidade. E aí você vai criando um composto específico para aquelas necessidades. Mas esse aqui eu fui trabalhando para criar um composto perfeito para a gente se trabalhar minimamente para a chegada da primavera. Ou seja, isso aí, só elucidando aqui, esse composto que você criou, ele vai ajudar qualquer pessoa sem entrar na sua, né? Sem entrar na particularidade. É um composto que vai ajudar nessa nova estação, né? A florescer melhor, né, a pegar, assim, e se expandir com facilidade dentro da estação primavera. É isso, Exatamente. Né? A ideia é essa, que eu fui pegando os exemplos aqui que a gente citado pelos xamãs e criando um composto assim, ok, eu acho que isso é legal a gente fazer. Então, o que eu preciso de ferramenta para suportar? Isso não é um tratamento personalizado, porque a gente tem muito mais questões, né? Claro. Mas é um composto básico para que eu acho que todo mundo pode usar essas ervas para criar esse ambiente para as mudanças que precisam ser feitas. Às vezes a mudança é pequena, não é nem uma mudança tão drástica como eu fiz de sair do corporativo e tentar a sorte como terapeuta. Às vezes é uma mudança pequena, parar de fumar, quer dizer, não que parar de fumar seja pequeno, tá, gente? Que é um esforço danado, eu sei porque eu parei. Mas é uma mudança, né, às vezes, do tipo, vou começar a fazer uma atividade física todo dia de manhã. Pode ser um comportamento, né? Mudar uma. Exatamente. Entende? É uma coisa assim. Então, assim, eu vou deixar escrito depois, quando você salvar o vídeo, eu coloco esses itens no comentário. Agora, uma informação que é bastante importante, que isso é uma regra de ouro. Essas ervas não podem ser modificadas. Elas não podem ser retiradas. Por quê? Porque o composto, ele é feito levando em consideração uma harmonia. Por isso que eu comentei aqui que a gente tem uma erva que eleva todas as outras até o chakra mais alto, a gente tem uma outra que faz a amarração de todo o funcionamento. Então é preciso que todas essas ervas estejam no composto, para que você tenha uma fórmula equilibrada. Tá? Então isso é importante. Entendi. Não achei o cominho, eu posso trocar pela pimenta... não pode, porque são coisas completamente diferentes. Que isso já está feito de uma forma amarrada, para que gere justamente o equilíbrio proposto. Se você substitui, você pode não saber até o que vai qual é a circunstância daquela troca. Então, tem que ser aquilo ali. Isso é bem importante de falar, sim, porque... Isso é importante porque essa é a nossa função, de montar um composto que seja harmônico para você. É como o médico faz. Se você chega lá com uma queixa, ele te dá uma prescrição, ele te diz, toma um comprimido de tanto em tantas horas. Porque ele sabe que aquela quantidade, naquele intervalo, vai te fazer bem. Se você aumenta a quantidade, não vai te fazer tão bem. Então, o composto grafito é exatamente isso. Ele tem que ser feito desta maneira. E aí você pode fazer um banho, você pode fazer um chá, não tem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem entender melhor como funciona, dá uma olhada lá na minha página, no @cantinho de luz holístico. Tem muito material lá, você vai conseguir entender. Pode me mandar um direct que eu explico como é que faz, não tem problema nenhum. Se não conseguir achar nenhuma das ervas, quiser encomendar, é só entrar em contato comigo, eu preparo o composto para você, te mando entregar, que aí você vai se preparando, explico direitinho como é que você faz. Porque eu acho que o importante é isso, a gente experimentar, né? A gente se colocar receptivo ao que a natureza está oferecendo pra gente. Porque se a gente não se reconhece como parte desse ciclo, se a gente não se reconhece como sendo influenciado por esse ciclo, a gente se coloca onde a gente estava muito pouco tempo atrás. Se vendo de fora, né? Colhendo as sementes não tão boas que a gente escolheu pra gente. Então, quanto mais a gente se integra nesse ciclo, quanto mais a gente sente dentro do nosso corpo essas mudanças, mais rápido a gente volta para o ponto de equilíbrio. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? É a gente se reconhecer aí nesse ponto de equilíbrio.
Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer mais alguma dúvida? A Miriam falou O alguma pessoal coisa tá sobre o quietinho. cominho. Ela comentou aqui alguma coisa sobre o cominho, mas eu não sei se ela falou mais alguma coisa. Não sei se ela se espantou em saber que o cominho tinha isso tudo. Quer perguntar alguma coisa? É porque assim, realmente são coisas que a gente não pensa, né? A gente nem para pensar que os temperos que você usa na tua comida, ali, o que você falou do louro, do feijão e tal, pode trazer para dentro de nós tanta coisa rica, né? E, na verdade, os nossos ancestrais já usavam isso, faziam direto, né? E tinha muita cura através da natureza, através das ervas, né? E como a gente falou, isso se perdeu e a fitoenergética está trazendo, já vem trazendo já há algum tempo, resgatando essa proposta, que é menos nociva, inclusive, ao nosso organismo, né? Sim, com certeza. Não é que a fitoterapia não funcione, muito pelo contrário, ela tem um funcionamento muito assertivo, mas ela está mais voltada para os sintomas do que para a causa, né? A fitoenergética, ela vai mais na causa, assim como os florais, assim como os cristais, né? Ele vai trabalhando mais na parte vibracional, né? Por isso que, assim, com base no estudo da fito, na característica das plantas, eu consegui produzir alguns produtos que são generalistas, mas que têm uma função energética. Né? Eles não têm nada a ver com um atendimento personalizado. Você falou do tempero e eu lembrei disso. Então, assim, eu tenho um tempero pronto que ele gera uma energia de harmonia. E ele é maravilhoso de sabor, de perfume, porque são as ervas aromáticas que a gente normalmente usa no nosso dia a dia. Mas o que a gente não identifica é que ali dentro, além do sabor e além do perfume, tem energia. Uma energia enorme, disponível para a gente, que a gente só precisa utilizar. E eu acho que esse é um grande ensinamento que a gente precisa absorver do reino vegetal. Essa disponibilidade, essa generosidade. Pois é, a generosidade. Receber, né? Porque a gente, quando tá na rua, tem algum imprevisto, caiu uma bolsa, uma pessoa vem, sem que a gente precise pedir, ela auxilia, a gente fica felicíssimo, fica super grato. E a gente não agradece as plantas. Não agradece a sombra que a árvore dá pra gente na calçada. Não agradece o tempero que o louro e o cominho dão no feijão e na carne. Né? Não agradece aquele perfume maravilhoso que o manjericão traz pra gente. E sem contar as outras todas. Então, é isso, é voltar para a humildade de se reconhecer como parte. Exatamente, até entrando nisso que você falou agora, até quando a gente vai colher, né, qualquer erva, uma planta, uma flor, a gente tem que honrar aquele lugar, aquele ambiente, pedir licença, né? Eu honro esse jardim, essa horta, enfim, da onde você estiver pegando, né? Eu agradeço essa oportunidade de você me dar de colher isso que você produziu para mim, né? Pede licença. Gente, a gente faz parte do ambiente e vice-versa, nós somos um, e esse somos um é o todo, como você falou. É planta, é animal, é ser humano, tudo tem energia, tudo tem vibração, tudo que nasce, nasce, cresce, se desenvolve, morre, é vida, tem vida. Sim, né, esse processo. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente faz parte disso. Por isso, por exemplo, os orientais têm muito hábito de fazer uma oração e honrar o alimento antes de comer. Né? Porque eles estão agradecendo a oportunidade de ter aquilo para comer e agradecendo a terra, né? A natureza para proporcionar aquilo. E quantas pessoas aqui no nosso convívio faz isso? Pensa nisso, lembra disso. Não tem, né? São muito poucas as pessoas. E é exatamente isso que você está falando. E está tudo aí, né? Mesmo que tenha um custo, até o custo é tão mais baixo, né? Sim. Tudo é muito mais acessível. E é isso, você respeita todo um ciclo, né? É como o floral, assim. O floral, apesar da gente não ver o floral sendo preparado, mas o que ele promove de mudança dentro da gente é espetacular.
né? É espetacular. Uhum. A Carla está falando aqui que o louro e o cominho não falta na casa Na dela. comidinha, então, né? agora, aproveita. Quando você for usar o cominho, lembra o que ele faz pelo teu coração. Então, na hora de colocar o cominho na comida, aproveita e faz essa interação com ele. Aproveita essa limpeza de antigas mágoas e tristezas que ele traz para você. O louro, eu sei que Faz você um processo de alquimia, né? o louro eu sei que você já conversou com ele no escaldapé, que você sabe que ele te leva lá para as esferas superiores. Eu queria só, a gente tem acho que 10 minutos, né? Mais ou menos? É porque a gente começou um pouquinho antes, né? Pois é. Então, vamos assim, considerar 5, porque então é melhor. Eu queria só ler para finalizar, ler uma frase do Osho, que eu acho que fala muito para gente sobre essa questão da primavera, né? De lidar com a nossa primavera. Manda ver. Vamos lá. Você não conhece a sua primavera espiritual íntima. Ela ainda não veio porque você ainda não a convidou. A primavera exterior vem e vai, mas a primavera interior só vem e nunca vai. É uma primavera eterna. Suas flores são flores de eternidade. Uma vez iluminado, você fica para sempre iluminado. Não há nenhum modo de voltar atrás. Quão mais esplendorosa e quão mais milagrosa será a primavera interior. Ela não é apenas quantitativamente grande, ela é também qualitativamente grande. A busca da verdade é a busca da primavera interior. Então, acho que é isso. Quanto mais a gente expande a nossa consciência, quanto mais a gente vai buscar quem a gente é, quais são as nossas verdades, mais perto a gente vai ficar da nossa primavera interior. Exatamente. E assim, quando eu fiz esse convite para você, e já falei com algumas outras terapeutas, é para a gente também trazer essa questão de estar prestando mais atenção nas estações, prestando mais atenção nesses ciclos, né, que a natureza nos proporciona, né? Cada um tem uma função importante no nosso físico, na nossa vida, na natureza, e a gente ter essa atenção, né, no simples, em tudo, faltam 28 segundos restantes, é fundamental e importantíssimo. Então, Ana Paula, gratidão pelo que você trouxe para a gente, suas palavras, por sua disponibilidade,